Olá, gente, tudo bem? Vamos começar mais uma live da Eli e hoje nós vamos conversar sobre as novas mudanças para as próximas eleições, essa reforma que houve, a reforma eleitoral, né, e tudo que ela vai implicar nas próximas eleições e como que o nosso ordenamento jurídico vai se comportar também nesse processo. Eu gostaria de convidar então o Dr. Christian, advogado. Ele já pediu para participar aqui. O Dr. Christian, ele é advogado e vai participar comigo aqui para a gente entender o que ocorreu, para que a gente possa ter uma eleição melhor, né? E quem sabe muito mais participativa. É a expectativa que temos. Boa tarde, Christian. Tudo bem? Oi, Eli, boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Obrigada por aceitar o convite e poder aqui esclarecermos, né, para muitas pessoas como vão ficar as eleições, processo eleitoral de 2022 e os próximos, né? Porque parece que as modificações vão para bem além de 2022 e segue aí quase que todo ano a gente tem sempre uma novidade, não é isso? É praticamente isso. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E você falou tudo, né? Ano sim, ano não, a gente tem eleição. E ano sim, ano não, a gente tem reforma das regras da eleição. E por que será, Christian, que a gente tem essas modificações? Por que a gente não consegue ter uma certa estabilidade nesses processos eleitorais que temos? Isso é bom, isso é ruim? Como é que você avalia como cientista político aí? Na verdade, depende do olhar que você emprega aí para analisar, né, assim, o cenário. Se você for pensar num olhar assim mais de longo prazo, né, fora do Twitter, você tem uma grande estabilidade, assim, né, na verdade, né? Nós somos presidencialistas há muito tempo, nós somos republicanos há muito tempo, né? Nós temos o sistema proporcional para votação do Legislativo da Câmara dos Deputados há muito tempo, nós temos o multipartidarismo já há muito, muito tempo. Então, de forma macro, assim, as coisas não têm mudado muito. Agora, acho que aquela imagem do mar, né? Na superfície você vê sempre a mesma coisa, mas quando Um você calmo, mergulha, ou agitado, enfim, mas é sempre mais ou menos a mesma coisa. depende Mas do momento. quando você mergulha, você começa a ver uma diversidade de outras Uhum. coisas, tá? Você vai vendo no detalhe, né? Você vê que tem muita mudança. Então, é isso. A gente não tem mudado grandes instituições, digamos assim, né? Mesmo porque faz parte da nossa tradição. Mas as pecinhas dessas instituições, elas têm mudado constantemente, né? E acho que Isso é desde porque a 2000... sociedade muda também, isso é porque a gente, né, numa democracia as coisas não são estáveis, né? A gente tem um processo de evolução, as pessoas vão mudando o seu pensamento, né? As pessoas vão participando mais também da política, né? Embora os brasileiros digam que não gostam de política, não sei o quê, mas todo mundo conversa sobre política, todo mundo tem uma opinião, é só a gente perguntar, né? Exatamente. E a sociedade muda e o sistema político muda também, né? Os partidos surgem, partidos perdem força, enfim, né? Novas lideranças, outras lideranças que saem do jogo. Então, a política é muito dinâmica, né? E acho que as regras elas tendem a acompanhar um pouco disso. Mas eu acho que teve uma mudança na parte estrutural. Lembra que eu falei da superfície do mar, né? Teve, digamos assim, uma mudança lá nas profundezas, né, que gerou um tsunami, e isso mudou as coisas, que foi Vamos falar justamente... então dessas mudanças, que eu já estou curiosa Vamos. aqui. Olha, primeiro eu acho que assim, é importante a gente falar que aqui nós vamos tratar principalmente sobre a PEC 111, né, que foi essa que a gente acompanhou desse primeiro semestre aí, que foi uma correria só, né, para dar conta de atender, para chegarmos ao prazo correto e já vigorar nas próximas eleições. Christian, conta aí para a gente, então, qual foi esse tsunamizinho que veio com essa modificação, com essa emenda à Constituição? Na verdade, o grande tsunami aconteceu em 2015, quando se abalou a estrutura da política brasileira, né? Quando se mudou a regra de financiamento das eleições. E isso realmente foi um grande tsunami, né? Uma grande mudança da estrutura. Eu falei que desde sempre a gente era presidencialista, multipartidário, né? Desde sempre o financiamento era privado também, né?
Sim. E o fim do financiamento empresarial, né? Não se proibiu todo o financiamento privado, se proibiu o financiamento empresarial. As pessoas continuam podendo doar. Então, o fim do financiamento empresarial mudou a dinâmica da nossa política. Ainda que as pessoas não percebam assim na sua realidade, tal, com grande ênfase, mas isso mudou. E desde então a gente tem tido reformas que são decorrentes disso. E agora, esse ano, foi mais ou menos uma continuidade dessas reformas, né? Então, se a gente for pensar assim, como foi em 2018, como vai ser em 2022, o que a PEC, a emenda constitucional 111, jogou de tempero novo, digamos assim, né? A gente vem, 2018 teve coligação, 2022 não vai ter coligação. Isso é uma regra que já tinha sido alterada lá atrás, mas que Sim. O efeito só vai ser agora, né? Na municipal a gente viu sem coligação, mas na federal ainda não. Então, 2018 teve coligação, 2022 não vai ter. 2018, a cláusula de desempenho dos partidos era 1,5% dos votos nacionais. 2022 vai ser 2%. Isso também já era uma regra que já tinha sido mudada, mas que o efeito é agora, né? Federação partidária. Não tinha federação partidária e agora vai ter federação partidária. Apesar de não ter sido uma regra criada por PEC, pela emenda constitucional, foi criada por lei e também tem uma novidade aí para 2022. Em 2018, os partidos podiam lançar de 150% a 200% do número de cadeiras em termos de candidatos. Então, o Acre, por exemplo, né? 8 vagas para a Câmara dos Deputados, acredito que 24 vagas para a Assembleia Legislativa, né? Então, os partidos podiam lançar aí em torno de 16, colocar de 12 a 16, né? Candidatos para a Câmara dos Deputados aí. Esse ano não, esse ano reduziu. Esse ano vai poder lançar 9 candidatos. 100% das vagas, mais um. Então, essa é uma mudança importante também, né? Que não veio na PEC, veio por projeto de lei, mas é importante. Tem uma mudança em sobras eleitorais, que também vale a pena comentar. Quer dizer, em 2018... Christian, explica pra gente o que são essas sobras, porque assim, sempre é difícil compreender, né? Porque aí é quando a política e a matemática se juntam, e aí a gente fica meio sem realmente entender, né, quando que se elege realmente um parlamentar. Ixi, agora vamos ver se eu consigo transformar isso de uma forma simples, mas vou colocar assim, ó, tem uma regra matemática para ver quem ganhou, qual partido ganhou e qual candidato dentro do partido ganhou, né? Isso a gente está falando só para eleição para deputados, né? Então, como que acontece? Você tem uma primeira rodada onde vê quem são os partidos que ganharam e vê quantas cadeiras os partidos ganharam. Então, vamos supor que o partido ganhou uma cadeira no Acre, né? Então, vai lá e vê qual candidato ou candidata mais votada e, preenche essa cadeira. Mas o que acontece na realidade da eleição brasileira, né? Você tem, como tem muitos partidos, o voto é muito fragmentado, dificilmente os partidos conseguem ganhar uma cadeira inteira. Então, quando o partido não consegue fazer um quociente inteiro, que representa uma cadeira, né, uma vaga na Câmara dos Deputados, ele Quando eu não consigo que o meu partido tenha 1 milhão de votos, por exemplo. Se o teto dessa referência é 1 milhão, se o partido não consegue esse 1 milhão, aí começa a contar para que possa chegar a esse coeficiente, é isso? Vamos supor que o Acre, o quociente fosse 1 milhão, né? A gente pega 100% dos votos, divide pelo número de cadeiras, e vamos supor que o quociente aí fosse 1 milhão de votos, né? Vamos supor. Então, tem um partido lá que fez 900 mil. Opa, não conseguiu um inteiro, né? Não conseguiu uma vaga. Tem um partido que fez 1,5 milhão, então conseguiu uma vaga, mas mais do que uma vaga, talvez, né? O outro partido fez 1,9 milhão, o outro 2,1 milhões. Então, a votação nunca é exata. Essa proporção que sobra ou que falta, digamos assim, né? Entra num segundo jogo, que é o quê? Vamos primeiro preencher as vagas inteiras e vamos ver se vai sobrar alguma vaga. Normalmente sobram muitas vagas, né? Sobram 3, 4, às vezes 5 vagas, né?
Então, aí você vai para um segundo jogo, que é o jogo das sobras, ou seja, as cadeiras que sobraram. Né? Como que você vai distribuir isso? Aí tem uma regra matemática, né? Que, de novo, a gente vai ver qual partido ficou em primeiro lugar nas sobras, né? E dentro dos partidos, quais candidatos ou candidatas que vão conseguir essa vaga. Existe uma regra em 2018, que era o seguinte: todos os partidos disputam as vagas que sobraram. Né? Em 2022 mudou. Então, em 2022, só vão disputar as vagas que sobraram os partidos que fizerem 80% desse inteiro, 80% desse quociente inteiro. Né? Então, se o quociente aí fosse 1 milhão, por exemplo, então o partido tinha que, no mínimo, fazer 800 mil votos para poder participar desse segundo jogo, dessa segunda rodada. Mas não só isso, além do partido ter que fazer 80% desse quociente, os candidatos do partido ou candidatas, né, têm que ter feito no mínimo 20%. Então, não só o partido tem que fazer 800 mil, né, no nosso modelo hipotético, como a pessoa também teria que ter 200 mil votos. Então, apertou, né? Ficou mais difícil aí. Isso tende a tirar alguns partidos da jogada, né? A gente, como é que vai... vamos facilitar o entendimento aqui. É super importante o que você já disse, mas eu vou simplificar aqui alguns itens, que é o que mais se pergunta, né? Que as pessoas também perguntaram para que eu deixasse muito claro a pergunta, né? Em relação à questão das novas posses, né? Das próximas eleições, como é que vai ser? Houve uma modificação em relação a isso, né? As novas posses. Presidente, governador. Houve, mas isso só vai valer para outra eleição ainda. Então, essa está, mas vale apenas para 2026? 2026, né? Com posse em 2027. Então, quando chegar em 2027, né? É isso? É isso. Quando chegar em 2027, o presidente ou a presidente vai tomar posse no dia 5 de janeiro, os governadores ou governadoras no dia 6 de janeiro. Mas para essa eleição, para a posse do ano que vem, permanece a mesma regra que estava valendo até a última eleição. Ok, então quem foi eleito agora vai tomar posse como normalmente é 1º de janeiro. Janeiro, né? Isso. E me fala com relação aos votos, que agora apareceu essa, que literalmente eu acho que é uma novidade, né? A questão de candidaturas mulheres e candidaturas de negros serem contados dobrado. É isso mesmo? O voto é contado dobrado para os partidos? Que novidade é essa? Ele é contado dobrado, mas por uma finalidade específica, né? Qual é a finalidade? Essa é a novidade da PEC, da emenda constitucional, que é o seguinte: de 2022 até 2030, o voto dado a candidatas mulheres e candidatos negros na eleição proporcional, ou seja, para deputados e para vereadores, né, eles vão contar em dobro para fins de distribuição do fundo partidário e do fundo eleitoral. Então, como que é a regra do fundo partidário? Os partidos recebem de acordo com a sua votação para a Câmara dos Deputados. Então, é assim que se distribui o fundo partidário entre todas as legendas aí que participam do pleito. Então, o PT ganhou 10% dos votos, vai ter mais ou menos 10% dos recursos do fundo partidário. O PSL, que foi o partido que mais teve voto na eleição passada, em torno, acho que se não me engano, de 11% ou 12%, né, vai ter mais ou menos esse percentual dos valores do fundo partidário. Então, é com base na quantidade de votos obtidos para a Câmara dos Deputados. Então, o que vai acontecer? Na hora que um eleitor ou eleitora votar numa candidata mulher ou num candidato negro, esse voto ele vai pesar em dobro, para fins desse cálculo apenas, né? E a mesma coisa acontece com candidatos negros. Então, de 2022 a 2030, a gente vai ter essa regra. Aí a pergunta é, qual que é o impacto, qual que é a dimensão do impacto dessa regra, né? Essa regra... O que significa isso para a vida das mulheres, para a vida dos partidos, né? Porque nós sabemos que as estruturas não são tão
democráticas assim, para que você tenha já, desde já, muitas candidaturas de mulheres e de negros, apesar do exercício que vários partidos fazem, né? De tentar o máximo possível fazer a representatividade, né, dentro das suas legendas. Acho que você tocou no ponto-chave, é como que essas regras aterrissam na realidade, né? Como que elas se incorporam à realidade. Acho que a gente tem que pensar nas regras muito mais como incentivos do que como um comando e controle, né? Faça desse jeito, senão vou te punir e pronto, acabou. Então a gente tem que pensar muito mais de como as regras estão incentivando, ou para onde as regras estão levando o jogo, né? Qual que é o sentido do jogo, digamos assim. E aí, é claro que essa regra tem um incentivo para que os partidos tenham candidatas mulheres e candidatos negros. Agora, claro, os partidos eles vão ter que... Quando os partidos vão para uma convenção partidária escolher seus candidatos, isso é feito muitas vezes antes, né, na disputa interna, né? Você tem coisas que são bastante pragmáticas. Quer dizer, nenhum partido quer entrar para perder. Né? Todos os partidos querem entrar para ganhar. Então, se o nome mais forte é um homem branco, é um homem branco. Se o nome mais forte é uma mulher branca, é uma mulher branca. Se o nome mais forte é uma pessoa negra, um homem negro, é um homem negro. Então, os partidos eles tendem a lançar as suas personalidades, os seus filiados que estão com mais capital. As lideranças mais fortes, né? De base. Naquele momento. Agora, as regras acabam incentivando para que os partidos considerem na sua matriz de composição de chapas, né, outros aspectos, né? Então, se você tiver mais mulheres e mais homens negros na sua chapa e eles forem votados, porque tem esse aspecto, né? Não basta ter, eles têm que conseguir votos, né? Para o efeito ser efetivo, né? Então, por isso eu estou falando, é um incentivo, mas isso tem que ser perseguido de alguma forma, né? Então, se tudo isso der certo, você gera um incentivo maior para aquele partido. O partido vai falar, nossa, deu certo, então na próxima eu vou compor melhor ainda, né? Vou tentar fazer um mix aqui que me dê um resultado melhor. Então, é isso, é uma regra que te possibilita jogar, mas ele não te garante o resultado. E ela é temporária, né? Então, assim, nós vamos viver o quê? 5 eleições seguidas, né? Praticamente, municipal, estadual, né? Que vão colaborar para que internamente os partidos, né, façam as suas modificações, os seus ajustes. Porque o Brasil, assim, é vergonhoso, né, para o nosso país tão grande, maioria formada por mulheres, 52% da população, né, praticamente é formada, né, composta pelas mulheres, e a gente tem apenas 15% no Congresso, né, de representatividade das mulheres, dos parlamentares. Mas, assim, pior do que isso é que o Brasil, eu procurei essa informação, que eu tinha escutado, mas eu fui procurar, é que o Brasil ocupa 95ª posição em um ranking de 162 países. Do tamanho que é o Brasil, o sistema democrático, né, nós temos assim, uma formação cultural tão vasta também, deveria, de fato, representar o Congresso, a nossa sociedade, né? Mas acaba que é mais quem tem poder, né? Quem tem dinheiro também, né? Não só a representatividade. Como você avalia essa realidade brasileira, essa situação que a gente tem? Além dessa modificação que já está dita, ou seja, está sinalizando que o mundo está mudando, né? E que nós estamos atrasados, como é que você avalia toda essa conjuntura que nós estamos vivendo nesse momento para as eleições? Acho que falar que a gente está atrasado assim, é uma redundância da redundância, né? A questão é a partir desse diagnóstico, qual que é o horizonte que eu quero e quais são os instrumentos, o que eu preciso fazer, né, para mudar. E aí tem muitas tarefas, muitas lições de casa que precisam ser feitas, eu acho ali. Eu vejo, às vezes eu percebo muita expectativa em torno das regras, né? Precisa impor isso daqui, tal. As regras, elas, como eu te falei, elas geram incentivos, elas até te abrem algumas portas pela questão da oferta de vagas e tudo mais,
Mas há um outro elemento aqui que eu acho que é o que a gente talvez menos olhe e que talvez seja o mais relevante, que é a questão da demanda, né? A gente, no sistema brasileiro, no sistema político brasileiro, a gente tem pouca formação política. E quando a gente fala em criar liderança, e criar liderança feminina, ou criar liderança para negros ou para grupos que são marginalizados ou para minorias, isso é pior ainda. Então, a gente pode criar a melhor regra do mundo se a gente não tiver esse trabalho, colocar dinheiro, colocar recursos humanos, colocar energia para formar lideranças, né? Para que você possa aproveitar o melhor das regras, né? Mas que você possa ir além disso. Esse é o fundamental, eu acho. Então, me preocupa um pouco que a gente está muito focado em criar as regras, mas a gente não está olhando muito para dentro dos partidos se eles estão fazendo, ou para outras organizações sociais e políticas, né? Se eles realmente estão fazendo formação política, estão, né, preparando as lideranças para poder fazer essa disputa, para poder fazer essa discussão no futuro. Então, eu acho que tem os dois lados da moeda. A gente tem que trabalhar os dois lados concomitante. Não adianta você avançar num e não no outro, né? As políticas afirmativas, elas acabam gerando, na parte eleitoral, né, e política, elas acabam gerando, em perspectiva comparada, quando a gente vai ver, elas acabam gerando um efeito muito maior quando você já tem uma pressão política, das lideranças políticas de minorias, né, para ocupar aqueles espaços, né? Essas lideranças já estão prontas, já estão num nível, num ponto de carreira que deveriam estar naquele lugar. Então, tem todo esse aspecto de aprendizado político, né? Acho que a maior lição que 2018 deu para a sociedade brasileira é que a nova política, ela pode ter uma embalagem boa, mas ela não tinha ainda uma experiência suficiente para ocupar os espaços de poder que ocupou, né? Então, a gente vê aí dentro do Congresso muita gente que falava muita coisa, mas não consegue praticar. Por quê? Porque não estava pronto, né? Tinha que ser vereador primeiro, tinha que ser prefeito primeiro, tinha que ser deputado estadual primeiro, né? Aprender a política, enfim, né? Assim como outras profissões têm uma carreira, a política também tem uma carreira, né? É claro que as pessoas não estão obrigadas a seguir aquele caminhozinho, mas isso faz parte do aprendizado, né? Então, ou seja, esse aspecto também, em termos comparados, né? Quando você pega os países mais desenvolvidos, eles têm grandes programas de formação de lideranças específicos para minorias, né? Então, elas disputam de igual para igual, né? Você está comentando, na realidade, a gente tem feito um trabalho de formação de pessoas, de lideranças, né, em várias áreas, não só sindicato, mas em vários outros aspectos também. Mas só que ainda não tem sido suficiente, né? Ou seja, é um trabalho que tem que ser muito mais acelerado para que a gente possa dar, né, visibilidade para essas novas lideranças que se apresentam e que elas tenham condições de participar das eleições disputando bem, né, disputando uma condição de igualdade, já que pelo menos agora a gente tem um financiamento público, né, e isso ajuda muito, né, para o surgimento dessas novas lideranças, né, via os partidos, via partido, né, via a expressão pública, né, partidária também. Eu acho que você tocou no ponto primordial. A maior política afirmativa que nós tivemos na política brasileira foi a mudança do modo de financiamento. Porque isso, ainda que não traga né, que não seja uma situação de igualdade plena, porque isso a gente nunca vai conseguir, né? Enfim, as desigualdades existem, são naturais de cada sociedade, mas isso permitiu que os mais pobres, as mulheres, os negros, né? Então, assim, jogou o jogo para um maior nível de igualdade. Então, agora a gente está numa janela de aproveitar para criar pressão sobre o sistema e ocupar esses espaços, né? Via normas que criem esses espaços, mas também com formação, com lideranças que estão prontas para ocupar esse espaço e gerar boas políticas, digamos assim.
Bem, outro aspecto que a gente pode conversar agora é sobre a fidelidade partidária. O que mudou em relação a isso, aos partidos? A fidelidade teve uma pequena mudança, mas que acaba sendo importante tanto para os políticos como para os partidos, né? Até hoje, quer dizer, até a eleição passada, até bem pouco tempo, digamos assim, só o parlamentar proporcional, né, deputados e vereadores, estão sujeitos à fidelidade partidária. Então, eles não podiam mudar de partido, senão perderiam o mandato, exceto em algumas causas, né? Se tivesse uma justa causa, como uma perseguição, né, um desvio reiterado do programa partidário. Mas aí o que acontecia? A pessoa tinha que recorrer ao judiciário para falar, ó, houve aqui uma perseguição, houve um desvio do partido. Né? Provar. Tem que provar, então eu quero que você me autorize a mudar sem perder o mandato. Né? E o que acontecia muitas vezes é que essas mudanças de partidos eram mudanças negociadas. Né? A pessoa não queria mais ficar no partido, o partido não queria mais que ela ficasse. Uhum. Né? Então, mesmo tendo um certo acordo, a lei não permitia. Então, a mudança que teve foi justamente para permitir, olha, é possível mudar de partido só em algumas hipóteses, e uma dessas hipóteses é o seguinte, se o parlamentar quiser sair, o partido quer que ele saia, está autorizado. Né? Deu mais autonomia, digamos assim, para a política se resolver. Ou seja, era uma coisa que já estava ocorrendo, né? Os partidos já estavam um pouco exercitando isso, né? Em alguns casos, era bem negociado e saía e tranquilo, e agora, de fato, efetivou, né? Na legislação. E com relação às coligações partidárias, como é que ficou isso? Coligação agora só para majoritária, ou seja, só presidente, governador e senadores. Né? A proporcional não tem mais. Assembleias, câmaras e Senado. Agora cada partido vai montar sua chapa, e esse foi o grande desespero dessa reforma. Né? Muita gente tentando retomar a coligação. Como ficam os partidos pequenos, assim, considerados pequenos, assim, em relação a isso? Eles naturalmente têm mais dificuldade, porque eles também têm uma prática histórica, né? E não só os partidos pequenos, alguns partidos grandes em determinados locais se comportam também como partidos pequenos, né? Não tem muita dimensão eleitoral naquele lugar. Esses partidos, né, no âmbito estadual, acaba tendo uma única liderança, uma única pessoa, né? Então, até então, isso era suficiente porque fazia a coligação, juntava com outros partidos que tinham outras lideranças e isso formava uma chapa competitiva. Agora não. Agora esse partido pequeno que tem uma única liderança vai ter que se virar, né? Então, de certa forma, tem que mudar um pouco a estratégia do jogo, né? Então, esse partido vai ter que começar a criar lideranças, outras lideranças, né? Para formar uma chapa mais competitiva. É claro que isso não se cria da noite para o dia, mas é um trabalho que tem que começar agora, senão nunca fica pronto. Mas o fato é o seguinte, o partido, para eleger, não vai poder mais se sustentar numa única personalidade, numa única persona, né? Vai ter que criar outras lideranças, né? 3, 4, 5, 6, 10, né? E aí é onde eu acho que está o espaço de luta, de política, para falar, não, né? Temos que diversificar aqui as lideranças, né? Não pode ser sempre um perfil só, um jeito só, né? Ou um território só, uma parte do estado só, né? Então, acho que o jogo está aberto para isso. E nesse aspecto, então, a gente pode considerar também que vai ocorrer algumas fusões partidárias, né? Será que elas vão ocorrer principalmente em função disso, dessa falta de condições de sobreviver nesse jogo? Sim, como é que a reforma vê isso, né? Determinou. Como eu te falei, com a mudança da regra do financiamento, foram feitas várias reforminhas, né? E 2018 já teve esse impacto que você falou. Então, 2018 acabou a eleição, teve partido que não passou com a cláusula de desempenho. E qual foi a solução desse partido? Fundiu, né? Fundiu com outro e juntos eles conseguiram superar a cláusula de desempenho. A cláusula de desempenho esse ano, o ano que vem, vai ser maior, né? Então, é possível que a gente veja, assim, mais fusões ou incorporações, né? Como que teve agora com
o DEM e o PSL, por exemplo, Bem, né? já é um cálculo eleitoral, aí, político eleitoral, né? Agora, teve uma outra regra que surgiu agora esse ano, que acho que talvez você vai perguntar, que é a federação partidária, né? Sim, a próxima pergunta. É, O que que é? Porque isso é novo para a gente, né? é Então, o que novo. que são essas federações, né? O que é isso? Como é que isso entra no nosso sistema e a gente está assimilando? Como é que é isso? A federação é como se fosse um partido dos partidos. Então, você pega É dois... tipo, tem os sindicatos, tem a federação e tem a confederação. É um pouco nessa linha de pensamento? Não. Lembra um pouco, mas é um pouco isso. Assim, os sindicatos se reúnem numa federação, né? Então, é um pouco isso. Assim, então, você tem dois partidos, 2 ou 3 ou 4, enfim, né? E eles vão se juntar numa federação. Só que essa federação, ela é o partido agora. Nossa, é grave. Entendeu? Então, ela é o partido... Quem dirige? Ela é o partido na eleição e ela é o partido no parlamento, né? Esse Então, casamento fica por quanto tempo? Eterno ou não? no mínimo 4 anos. Mas como todo casamento pode ser desfeito. Mas Sim, sim. tem um prazo mínimo aí de 4 anos, né? Se não tem alguma punição, que é justamente perder recursos e não poder fazer outra federação, tal. Então, digamos assim, foi uma moeda de troca pelo fim da coligação, né? Porque aquele partido pequeno, que só tem, às vezes, uma liderança, ele olha para o lado e fala assim, bom, eu não tenho mais a coligação, mas eu gosto desse partido aqui, a gente se dá bem, enfim, né? Então, vamos montar Ideologicamente se aproxima, se alinha, né, em determinados pontos. Isso, então acaba sendo um caminho intermediário entre a coligação e a fusão, né? Muita gente acha que a federação vai ser uma pré-fusão, digamos assim, né? Um noivado antes do casamento, né? Tá mais para noivado mesmo do que para casamento, né? É possível que seja Ou namorido. Agora, outros não, né? Outros talvez sejam só realmente um namoro um pouco mais sério e tal, mas vai acabar... Me surgiu uma dúvida agora. Com relação a esse namorido aí dos partidos, esse possível casamento realmente, como é que fica a situação das infrações que vão ocorrer, que devem ocorrer nos processos eleitorais, né? Quem responde? O partido anterior ou essa junção? É o presidente que vai gerenciar essa federação? Quem vai responder juridicamente pelos erros, pelos equívocos? O bom dessa live é que você só faz pergunta fácil, né? Então, assim, a minha resposta é não sei. Pois porque eu li, eu achei isso muito interessante. Eu digo, mas tá, juntei, é só 4 anos, mas as pessoas erram. Os partidos erram, cometem equívocos, mas só que são crimes. E aí, quem vai pagar? Porque a gente sabe que a pessoa que preside um partido, ela é responsável pelo que o partido faz. Seus filiados, né, determinado processo eleitoral, ele vai responder, né, enquanto partido. Bem, espero que em 4 anos aqui, ou pelo menos mais 2 eleições, a gente tenha essas respostas mais claras, né? Porque aí a justiça vai ter que se manifestar, né? Vai ter que ser questionada, talvez caso a caso. Eu acho que pegando essa ideia do casamento, né? Você pega a lei civil, né? A lei vai falar assim, quem pode casar, quando pode casar, qual documento, como faz, vai onde, qual que é feito, qual que é a obrigação de um, de outro, né? Como que desfaz, né? Tá tudo clarinho lá no Código Civil, né? No caso da federação, não. Fala assim, ó, pode fazer, é mais ou menos, né? Tem que respeitar isso, mas na verdade é que se hoje você vai ter muito mais perguntas, né? Do que respostas. A lei não traz essas respostas. Então, tem um espaço aí de normativa a ser preenchido, né?
Acho que os advogados vão adorar esse espaço, né? Porque vai dar trabalho, olha. Vão. Vai dar E aí para 2022 vai cair no colo do TSE, né? O TSE vai ter que normatizar isso de alguma forma. Algumas coisas talvez vão aparecer só quando aparecer o problema, e aí vai para o judiciário julgar na forma de um conflito. Enfim, não é uma situação muito fácil, eu acho, assim, sabe? Para se responder e para fazer. Vamos viver a experiência. Quem nunca casou quer casar, às vezes, né, para ver como é que é. Então, vamos experimentar aí essas federações para ver o que vai dar. E quem sabe aí a gente tem boas inovações também na legislação nas próximas eleições. Exatamente. Apesar dos partidos se juntarem como se fosse um único partido, a própria lei fala que não, né? Que cada um mantém sua identidade, né? A administração do fundo partidário de cada um, a princípio, pode ser separado, tal, né? Mas porque não é fusão, né? Na realidade, não é uma fusão, na realidade é um ajuntamento. No caso de fusão, por exemplo, né, a PEC desse ano, que foi aprovada esse ano, fala o seguinte: as punições do partido incorporado, né, incorporação, não fusão, as punições do partido incorporado não vai para o incorporador, né, elas morrem. Já é uma referência, né? São referências, né? Mas tudo isso vai ter que ser construído, na verdade, com certeza. Tem uma coisa que também a gente vivenciou e tinha sempre essa dúvida, né? Quando você tinha consultas populares a serem feitas, era aquela coisa, faz em qual eleição? Eleição majoritária, eleição municipal e tal. Essa inovação, essa emenda à Constituição, ela trouxe essa resposta para esse questionamento, né? Ela trouxe, ela falou o seguinte: problemas locais, né, questões locais, enfim, consultas populares, né, plebiscito, enfim, referendo, locais, vai ser feito na eleição municipal, né? Até para possibilitar o debate ali conjunto, ainda que esse tema, esse debate não vá lá para o programa de televisão, programa de rádio, ele vai ser feito na eleição local. Que eu acho que está correto, né? Acho que é um aspecto que está correto. Não, interessante, porque cada município ou cada, né, situação posta na região será respondida no processo eleitoral municipal e ponto. E, né, agora você sabe informar, por exemplo, como é que faz para que que isso é decidido no parlamento, mas como é que vai para a execução disso na Justiça Eleitoral? Qual é o procedimento? Normalmente o parlamento, né, o legislativo tem que aprovar a consulta, normalmente é um decreto legislativo, né, mas aí depende de cada regimento. Aprova lá, né, a consulta, qual que é o plebiscito, um referendo, né, e qual que é a pergunta, como que deve ser respondida, as hipóteses de respostas. E aí, depois de aprovado, manda para o Tribunal Eleitoral, né? E claro que tem que respeitar um prazo mínimo, né? E aí, acho que era 90 dias, não era? Antes, não sei se permaneceu, mas deve ser 90 dias, talvez, né? Essa eu vou ficar te devendo, assim, porque eu realmente faz tanto tempo, né? Que a gente não tem, assim, uma coisa em nível nacional. A gente fez só o das armas, não foi? Com relação às armas? Eu acho que foi o último. Né? O último grande talvez tenha sido até o do fuso horário, do Acre. É verdade, inclusive foi com o Acre. E teve também o desmembramento do estado do Amapá, do Pará também, né? Tá. Que também foi uma consulta à população. Mas aí tem um prazo mínimo e aí os tribunais eleitorais já estão acostumados com isso, né? De certa forma, já tem um procedimento. Já tem uma referência de período para que seja encaminhado. Não, que bom. Christian, meu desafio é sempre fazer uma live em 30 minutos. Porque a gente sabe que ninguém tem muito tempo para ficar parado assim, né? Então as pessoas entram, as pessoas saem. Mas eu, assim, gostaria de agradecer. A gente passou só um pouquinho, não foi muito. E queria te agradecer muito, porque é um tema que não é fácil da gente conversar, né? Mas muita gente tem curiosidade. E então a gente sempre deixa a live salva no Instagram para que as pessoas vão tendo acesso, se precisar tirar alguma dúvida e tal. Eu sempre
recomendo quando me perguntam, né? Então, eu queria muito te agradecer esse tempo que você tirou aqui para conversar com a gente. Agradecer aos internautas, tiveram vários aqui, só que eu, para aproveitar o tempo, não dei muita oportunidade para pergunta, não, mas porque a gente precisava esclarecer muitas coisas, né? E o tempo voa quando a gente está numa boa conversa, né? Eu queria realmente agradecer, dizer que vai ser muito emocionante as próximas eleições, né? E para você fechar, eu queria saber só as suas expectativas para as próximas eleições, com essas novas modificações que ocorreram. A gente vai fortalecer a nossa democracia? Eu acho que a gente tem tido, como eu falei, não, ano sim, ano não, a gente tem mudanças, né, antes da eleição. E como eu falei, né, tem coisas que são mais estruturais, tem coisas, né, que talvez importem mais, digamos assim, essas macroestruturas, né? Eu diria que do ponto de vista estrutural, a gente está indo num caminho bom, né? A gente está indo num caminho de melhorar a clareza, a transparência do sistema político, né? Você está votando em quem, né? Essa pessoa representa que tipo de ideia, né? Na economia, na sociedade, nos costumes. E acho que quando a gente chegar em 2030, isso está mais claro para o eleitor, né? Qual partido, qual parlamentar, qual político, qual presidente, né? Representa qual linha de atuação política, de pensamento político. Então, isso vai estar mais claro. A mecânica eleitoral, a mecânica partidária, a mecânica política vai estar melhor. Agora, tem um outro desafio que é o seguinte: os partidos precisam ter raízes na sociedade, né? E isso a lei não fala. A lei não tem como falar, você tem que ter trabalho de base, né? Isso deveria ser natural, né? É algo da sociedade, da política, né? Não é das normas. Né? Da sociedade. Não é o campo das normas. Exatamente. Então, à medida da legitimidade, mais do que representatividade, da legitimidade. Exatamente. Então, à medida que a mecânica fica mais clara, mais transparente, fica mais fácil para se cobrar isso dos políticos e dos partidos, né? Então, eu acho que a gente não está dando um grande salto, mas a gente está dando pequenos passos numa direção, né? Acho que tem alguns retrocessos, mas nas pequenas coisas, nas coisas mais miúdas, mas a gente tem tido, desde 2015, alguns avanços, alguns passos mais largos no sentido de um sistema mais fluido, que funcione melhor e que seja mais transparente para o eleitorado, para a sociedade, né? E aí tem que cobrar que os políticos e os partidos façam trabalho político, né? E na comunidade... Nós vamos fazer a nossa parte como eleitor, como pessoas que participam da vida, né, social, tal, na sociedade, nos organismos, né, nas instâncias, mas os partidos precisam fazer a parte deles, né? Então, para se tornarem mais fortes, mais legítimos, né? Então, e que possam nos representar acima de tudo, né? É isso, assim, Tomara que, assim, acho que o PT é um partido que sempre funcionou como um partido, né? E acho que as regras, as mudanças, as reformas que estão sendo feitas, elas estão para aumentar a competitividade do sistema dos partidos. Então, ou os outros partidos acabam funcionando como partidos também, ou vão ficar para trás. Acho que esse é o recado, né? Exatamente. E o PT está mais adaptado a esse ambiente. Então, eu acho que o PT tem tudo aí para continuar tirando proveito das regras para fazer política. De verdade, ele é o maior partido, né, aí na América Latina com essa concepção e de volume de participantes, de engajamento na vida social, e o partido é representativo de vários segmentos, né? Então, assim, tem outros partidos, tem outros, né, PCdoB e outros que a gente conhece, mas a gente sabe que a luta continua e que é infinita, né? Vamos lá e que a gente possa realmente compreender e assimilar essas mudanças, né, e fazer com que a sociedade se fortaleça cada vez mais e a gente seja bem representado. Muito obrigada, viu, Cris? Espero que você tenha gostado de participar da live da Eli. Obrigado, foi ótimo. Tchau, tchau. Obrigada.